Olá pessoal, nosso trabalho é composto por mim, Felipe Oliveira, Diogo Eduardo e o nosso orientador, Elton Oliveira. Nosso trabalho é intitulado API Questions, um serviço web para a criação de aplicações multidisciplinares voltadas à educação. Nós somos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. No mundo, acontece uma revolução tecnológica para com a educação. Então, essa revolução, ela gerou uma transformação educacional no mundo inteiro, desde na educação básica até na educação avançada, superior de educação, até mesmo cursos de graduação que são totalmente virtuais. E as ferramentas educacionais que colaboram tanto para a educação formal de jovens e adultos e também de crianças. A forma que esses recursos tecnológicos chegam nos alunos não é a forma correta e quando é a forma correta nem sempre ela é a ideal. Por exemplo, as escolas na maioria dos casos não estão preparadas para receber os recursos tecnológicos e muito menos os professores para passar para os seus alunos em sua grande maioria. E a forma como esses conteúdos educacionais estão dispostos na internet, por exemplo, prejudica bastante as pessoas que desejam estudar. O contexto do nosso trabalho, basicamente, nós desenvolvemos uma API que concentra conteúdos educacionais e serve como base para que outras aplicações sejam criadas a partir desta API. Então, nesta API tem conteúdos educacionais, ou seja, exercícios de diversas disciplinas escolares que pessoas da internet podem colaborar no futuro próximo. E a partir dessa grande massa de questões, outras pessoas podem criar aplicações baseadas nessas questões que foram inseridas pelos usuários. Como trabalhos similares, nós temos plataformas educacionais brasileiras como a Virtus, que como exemplo dessa plataforma temos sites como Só Física, Só Matemática, Só Biologia, e também plataformas como Mundo Educação e Brasil Escola. A tecnologia no processo educacional. Então, como eu já tinha dito, a tecnologia tomou proporções mundiais, ou seja, na grande maioria dos países a tecnologia ela conseguiu avançar, né? E no contexto educacional também, surgindo lá pela década de 70, começando pelas universidades, em testes com disciplinas como matemática, química, biologia. E no contexto brasileiro, não foi diferente, é exatamente dessa forma que a tecnologia age. E elas tomam as medidas de conectar a internet ou colocar recursos físicos na universidade como fatores determinantes para a escola estar com tecnologia. Então esses são fatores determinantes nesse contexto. Nosso trabalho ele tem como objetivo desenvolver uma API, que nós intitulamos de API Questions, que nada mais é do que um serviço web que possui um banco de dados e concentra as questões que são armazenadas pelos usuários da internet que desejam colaborar com a API. E essa API ela serve como base para que outras aplicações sejam projetadas com base nessas questões disponibilizadas pelos usuários. Como exemplo, nós desenvolvemos uma ferramenta para acessar essas questões em uma disciplina específica, que é a disciplina da lógica proposicional, com os conceitos, que abordam os conceitos e que conseguem extrair do banco de dados as questões desses conceitos para esta disciplina. A arquitetura e tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do API Questions o API Questions ele é baseado na arquitetura cliente-servidor. Ou seja, nós temos um servidor, que é o API Questions, que serve como base para as outras aplicações serem criadas. A conversa entre o nosso servidor e as outras aplicações é realizada através de arquivos no formato JavaScript Object Notation, o JSON, a troca de arquivos em formato JSON. No nosso servidor nós utilizamos o banco de dados MySQL,
juntamente com a ferramenta TimeLeaf, que serve para criar modelos HTML e CSS na internet, ou seja, páginas web. Utilizamos o JPA, o Spring Data JPA, juntamente com o MySQL, o banco de dados SQL, e o Spring Boot e o Spring Framework, que são ferramentas consolidadas para o desenvolvimento de aplicações corporativas no contexto de serviços web. E utilizamos também, no nosso aplicativo de exemplo, o Flutter, que é um framework da Google, desenvolvido para criar aplicações híbridas em Android e iOS. E a nossa arquitetura ela é baseada basicamente na intenção do usuário de querer colaborar com a API e de outras aplicações se conectarem com a nossa API. Então, aqui, o usuário informa as questões que ele quer colaborar através da página web com o TimeLeaf. Essas questões elas são armazenadas em uma base de dados, aqui em 3. E o nosso serviço web é responsável por pegar essas questões, esses dados que estão no banco de dados e disponibilizar através das requisições HTTP para os clientes que são os aplicativos, os sites que desejam utilizar os dados da nossa API aqui em 5. Como resultados parciais, nós temos a API, que está em fase final de desenvolvimento, ou seja, a API já consegue retornar questões para que outras aplicações consigam extrair essas questões e montar o seu arsenal de questões nas suas aplicações. Ou seja, nós temos uma entidade de questão como base que tem outras entidades que são retornadas para o usuário. A entidade de questão possui a resposta, possui o usuário que formou a questão, possui o conceito que ela está relacionada juntamente com a disciplina. Então, quando o usuário requisita, por exemplo, 4 questões de lógica, a API retorna 4 questões, 4 objetos em um formato JSON para o usuário. E essa API já está em fase terminal de desenvolvimento. E temos a projeção do aplicativo Question Lógico, apresentado aqui embaixo algumas telas dele, onde o usuário escolhe alguns parâmetros e informa para a API retorna as questões que ele quer, né, as mais relevantes, e o usuário consegue praticar e ranquear essas questões para que outros usuários consigam acessar. Nossas considerações finais é que a nossa API ainda está em fase de desenvolvimento e ela é uma ferramenta bastante promissora porque tende a colaborar com a disseminação do conhecimento. O desenvolvimento inicial ele foi focado no desenvolvimento da API propriamente dita, ou seja, do servidor, porque ela é que servirá como base para o desenvolvimento de outras aplicações que os utilizadores dela venham a desenvolver. Por isso, o desenvolvimento do aplicativo não foi tomado como prioridade. Obrigado pela atenção de todos.